Bom dia, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar neste momento dando início à nossa escola dominical, justificando de antemão aqui a ausência do pastor. Ele está com dengue, então está impossibilitado neste momento de estar realizando a escola dominical. Me solicitou que estivesse aqui à frente no dia de hoje. Muito provavelmente ele estará conseguindo encaminhar o vídeo para que possamos estar fazendo a live de uma pregação dele no culto noturno. Mas vamos então dar andamento à nossa escola dominical. Gostaria de estar passando também mais um aviso, este que já foi comunicado por meio do WhatsApp, em alguns grupos, que diz respeito à programação de nossa igreja durante a semana, neste período de quarentena. Nossa programação ocorrerá da seguinte forma: às segundas-feiras, às 15 horas, nós teremos uma reunião de oração que acontecerá no templo. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós teremos o estudo bíblico, no caso por meio de live. Sexta-feira, às 15 horas, nós teremos também uma reunião de oração que acontecerá também no templo. Sexta-feira, às 20 horas, uma reunião de oração por meio da live. Domingo, 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD. Logo em seguida, após o término da EBD, nós teremos o trabalho com as crianças, o cultinho infantil. E no domingo à noite, às 19 horas, nós teremos também a nossa live do culto noturno. Em relação à live, que está sendo informado aí que ocorrerá pelo Facebook e YouTube, a live em si, o ao vivo, ocorrerá somente no YouTube. Posteriormente, nós estaremos compartilhando os vídeos também pelo Facebook, para que vocês possam estar compartilhando, caso queiram, para que possam também estar visualizando futuramente. Mas, em um primeiro momento, então, as lives elas ocorrerão somente por meio do YouTube. Nós sempre estaremos mandando os links de acesso através dos grupos um pouco antes do início de cada live. Então, vocês podem ficar aí atentos aos grupos que sempre estarão recebendo os links para acesso de todas as lives das programações que foram mencionadas anteriormente. Dando continuidade, então, à nossa escola dominical, nós vamos estar nesse momento cantando um hino de louvor ao nosso Deus e logo em seguida estaremos passando para a parte do estudo em si. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Bem, já caminhando então para o nosso estudo bíblico, hoje, domingo de Páscoa, como não poderia ser diferente, vamos estar tratando um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. De antemão também gostaria de lhes informar que eu estarei fazendo um estudo um pouco mais sucinto, um pouco mais abreviado, até mesmo dado a falta de tempo que tive para estar fazendo o preparo do material. O pastor ele tentou até o último momento realizar a live, realizar o estudo, mas infelizmente não foi possível, infelizmente ele não está se sentindo muito bem para estar aqui fazendo a live. Mas então vamos tratar aqui de uma forma bem resumida, bem objetiva, de um tema extremamente importante para a Igreja de Cristo, que diz respeito à ressurreição de Cristo Jesus. E o nosso texto base se encontra na carta de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo de número 15, os versos de número 20 ao 22, que nos diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós vamos analisar em um primeiro momento o real significado da Páscoa. O que significa Páscoa para vocês? Pode ser que venhamos
fazer essa pergunta para uma criança que não tenha um convívio ou uma educação religiosa, e muito provavelmente essa criança responderá que a Páscoa ela se resume a presentes, a chocolate, a ovos de Páscoa, ao coelhinho da Páscoa, ou a reuniões em que a família se junta ali para estar almoçando, para estar compartilhando uma refeição. Mas muito provavelmente uma criança que não tem uma educação cristã, uma educação pautada nos princípios bíblicos, muito dificilmente irá ter a noção do real significado da Páscoa. Será que nós, como verdadeiros cristãos que somos, como filhos de Deus, como filhos daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, temos o correto entendimento do que vem a ser a Páscoa? Então nós vamos analisar aqui alguns detalhes que dizem respeito à Páscoa. Um deles é que trata-se de uma festa judaica, ou seja, a Páscoa ela não é uma festa cristã, ela é uma festa de origem judaica. Então ela inicia-se com os judeus. A palavra Páscoa ela vem da palavra hebraica Pesach, desculpa, não sei a pronúncia aqui ao certo, mas o significado dessa palavra é passar por cima. O que isso faz alusão? Quando nós analisamos a instituição da Páscoa no Velho Testamento, nós podemos perceber que a Páscoa ela surge de um contexto de libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Então o termo passar por cima, que é o significado aí da palavra Páscoa, remete à 10ª praga mandada por Deus no Egito, que era ali a morte dos primogênitos. Havia então uma orientação para as pessoas que ali moravam, que dizia respeito ali a matar um cordeiro macho, sem defeito, e que a família ali reunisse para estar comendo daquele cordeiro. E um aspecto muito importante é que deveria, então, pegar o sangue desse cordeiro e passar nas ombreiras das portas, de forma que quando o anjo da morte ali passasse e visse aquele símbolo, ele perceberia que ele passaria direto, dando a ideia então de passar por cima. Porém, na casa onde não encontrasse o sangue aspergido nas ombreiras das portas, o primogênito daquela casa seria morto. Então, o significado da palavra Páscoa dá a ideia de passar por cima, fazendo alusão ao acontecimento do Velho Testamento, que diz respeito à 10ª praga, então, ali do Egito, praga essa que culminou com a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Nós temos, então, também que a Páscoa ela foi instituída por Moisés. Moisés, então, institui a Páscoa como um memorial. O slide aí cortou um pouquinho, instituída por Moisés como, mas instituída por Moisés como um memorial. Ou seja, os hebreus eles estariam comemorando a Páscoa, memorando ali a libertação do povo da escravidão egípcia. Eles que permaneceram escravos por mais de 400 anos. E Deus então ele cumpre a sua promessa e liberta o seu povo. A Páscoa ela é a mais importante festa anual dos judeus, onde sacrificava-se um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães asmos. Então, comia-se um cordeiro, este que foi sacrificado ali no ato, e as ervas amargas também, que remetiam ali à amargura, por exemplo, vivenciada nos anos de escravidão no Egito. E nós podemos ver também, Jesus ele foi traído, preso e morto durante a celebração da Páscoa em Jerusalém. A ressurreição de Cristo ela ocorreu no domingo cedo,
após o sábado pascual. Então nós podemos ver o contexto ali da morte e ressurreição de Cristo, o que ocorria ali em Jerusalém. Ocorria naquele momento, então, a festividade da Páscoa, onde judeus de diversas reuniões migravam ou iam em direção a Jerusalém para estarem ali celebrando a Páscoa. Então, Cristo, ele é traído, ele é preso, ele é morto e ele ressuscita dentro de um contexto da Páscoa. Como a morte de Jesus quase que certamente aconteceu na sexta-feira, existem aí algumas pessoas que defendem que a morte de Cristo ocorreu na quarta, mas o mais certo é que de fato tenha ocorrido na sexta-feira. Então a sexta-feira da Paixão entrou no calendário litúrgico cristão durante a Idade Média como dia santo. Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, quando comia o cordeiro pascal com seus discípulos em Jerusalém, determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, mas a comer pão e tomar vinho em memória dele. Então nós podemos ver que há uma substituição. Jesus ele substitui a festividade da Páscoa, o comer os pães asmos com o cordeiro, com as ervas amargas, ele substitui isso pelo pão e pelo vinho. O pão e o vinho simbolizando então seu corpo e seu sangue, respectivamente. Estes que seriam dados em favor dos pecados de muitos. Friso aqui o pecados de muitos, ou seja, a expiação ela é limitada. Nós temos que ter também essa compreensão. Nós, uma igreja de origem calvinista, nós entendemos que Cristo ele não morreu na cruz por todas as pessoas do mundo. Cristo ele morre na cruz em favor dos seus. Ele derrama o seu sangue em favor dos seus eleitos. Então nós temos que ter esse entendimento aí da expiação limitada de Cristo na cruz. Nós podemos ver aí também o versículo onde Cristo ele faz essa transferência da Páscoa aí para a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto aí pode ser encontrado nos demais evangelhos também. É quando Jesus está ali celebrando a Páscoa com os seus discípulos e nesse momento então ele faz a substituição da Páscoa para a ceia. Chegamos então aqui a outra questão. Os cristãos eles não celebram a Páscoa, pois trata-se de uma festa judaica. Então, a correta compreensão em relação à Páscoa. Nós, como cristãos, nós não celebramos a Páscoa. A Páscoa é uma festividade de origem judaica, comemorada, então, pelos judeus. Nós somos cristãos, nós vivemos na nova aliança. Então, nós não comemoramos, nós não celebramos a Páscoa. Para nós, a Páscoa era simbólica do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Então, quando nós analisamos a Páscoa e quando nós fazemos um paralelo com a figura de Cristo, as próprias Escrituras testificam que Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia uma lei e esta lei ela exigia que para a remissão dos pecados fosse sacrificado um animal, um cordeiro, macho e sem defeito.
O homem, ele jamais teria condições de cumprir essa lei, porque o homem ele é manchado, ele é maculado pelo pecado, o pecado original que ele herda de Adão. Então o homem ele não tem essa condição. Fazia-se necessário que alguém sem pecado viesse para intervir na situação e para trazer vida, para trazer salvação e para trazer aí o pagamento desta pena. E Cristo então ele cumpre perfeitamente todas as exigências da lei. Ele é o Cordeiro de Deus que tira de fato o pecado do mundo. Ele sendo um cordeiro, um homem, ele não possuía defeitos, ele não possuía pecados, dando ideia também da natureza de Cristo. O pastor também abordou um pouco sobre essa questão no estudo bíblico de quarta-feira. Cristo, ele possuía uma natureza humana. Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. E a lei exigia que um homem pagasse a pena. O homem deveria pagar a pena então pelo pecado, para a remissão dos pecados. E Cristo então ele cumpria, porque Cristo ele era homem e não somente homem, ele era um homem sem defeito. Então Cristo ele cumpria todas as exigências da lei para a remissão de nossos pecados. Nós comemos pão e bebemos vinho ou suco de uva. O suco de uva, como algumas pessoas também entendem dessa forma, muito pelo fato de haverem pessoas com propensão ao vício, com propensões aí à queda em relação à embriaguez, às bebidas alcoólicas. Então, muitas igrejas substituem o vinho pelo suco de uva. Mas é simplesmente também um símbolo. Então nós comemos o pão e bebemos o vinho ou o cálice em memória de Cristo. E isto não somente nessa época do ano. Então a nossa comemoração ela não se restringe a uma data específica no ano. Mas nós celebramos aí a ceia do Senhor com uma frequência muito maior. A nossa igreja ela adere a celebração da ceia do Senhor uma vez por mês ou mensalmente, mas existem igrejas que eles realizam a ceia todos os domingos durante todo o ano. Então isso vai muito de questão cultural de igreja para igreja. Mas então houve uma substituição em relação à Páscoa comemorada no Velho Testamento e hoje nós que vivemos no período da graça, não mais comemoramos a Páscoa. Nós temos aí a ceia do Senhor como um memorial do sacrifício de Cristo em nosso favor. Qual deve ser nossa atitude, então, em relação à celebração da Páscoa? Surge, então, uma questão. Já que nós, cristãos, nós não celebramos a Páscoa por se tratar de uma festa judaica, qual deve ser a nossa atitude em relação a tal celebração? E a resposta é que nós podemos usar a ocasião para difundir o verdadeiro sentido da Páscoa. Então nós podemos usar esta data ou estas datas para de fato pregarmos o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo, a ceia, quando nós lembramos o sacrifício de Cristo em nosso favor. Hoje, como eu disse no início, tem se perdido muito o sentido da Páscoa. Hoje tem se mercantilizado muito esta data, então é uma data extremamente comercial, onde as pessoas buscam de fato vender o chocolate, nada contra também com a comercialização, com o dar ali um presente, dar um chocolate, nada contra, mas nós não podemos perder de foco, nós não podemos perder de vista o real significado da Páscoa. Hoje, para nós, um memorial da morte e ressurreição de Cristo, esta que é comemorada por nós, no caso, com a Santa Ceia do Senhor. Então, em síntese, nós não mais celebramos a Páscoa. Nós vamos analisar aqui agora um pouquinho sobre as implicações da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus ela trouxe aí algumas
implicações. E em um primeiro momento nós vamos analisar aqui alguns eventos da vida de Cristo. Primeiro, Cristo ele se encarna, ele sai da eternidade e faz-se homem. Depois, ele vive, obviamente, entre nós, ele nasce, de fato, de uma mulher, ele cresce como uma criança, se desenvolve naturalmente como um ser humano e, logo em seguida, ele passa pela sua morte, no caso aí, pela crucificação. Ele é sepultado, logo em seguida, no terceiro dia, ele ressuscita, depois ele tem a sua ascensão aos céus, ele é assentado à destra do Pai, onde reina, e em seguida nós teremos aí a segunda vinda de Cristo, um evento futuro. Mas hoje nós vamos frisar então a ressurreição de Cristo e as suas implicações para nós, de uma forma bem sucinta. A ressurreição de Cristo ela é uma demonstração majestosa do poder de Deus. Então, Cristo sendo ressuscitado é de fato uma demonstração de que Ele é Deus, de que Deus estava ali com Ele e que para Ele não havia impossíveis, pois de fato para vencer a morte você precisa de ter um poder surpreendente, um poder incomensurável, e somente Deus ele possui esse poder. Então a ressurreição de Cristo ela demonstra essa majestade, esse poder do nosso Deus. É a consumação da obra da redenção por Jesus Cristo. Então, com a morte e ressurreição de Jesus, ele consuma a sua obra, ele consuma a sua missão, o objetivo pelo qual ele veio aqui à Terra para estar redimindo a humanidade de seus pecados, para estar trazendo vida aos seus, trazendo vida aos eleitos. Então, com sua morte e ressurreição, ele consuma aqui a sua obra. E é um abrir das portas também para uma nova vida para nós. Um primeiro momento porque nós somos, no caso, justificados. O texto lá em Romanos 4, 25, caso vocês queiram aí fazer a leitura depois, mas diz respeito à nossa justificação. Então, Jesus morrendo e ressuscitando, ele nos torna justos perante Deus, isso porque ele cumpre as exigências da lei para a remissão dos pecados. Nós temos paz para com Deus, porque o pecado ele traz inimizade entre nós e Deus. Deus ele não pactua com o pecado, ele não pactua, no caso, com as iniquidades. Mas Cristo, então, ele passa a intermediar essa relação. Quando Deus ele olha para o homem, ele olha através da figura de Cristo. Então, nós temos ou nós podemos nos relacionar de forma pacífica para com Deus. E somos regenerados. Somente por meio da regeneração é que nós podemos ser salvos. A regeneração ela é uma obra realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas. E antes mesmo que venhamos a aceitar a Cristo como o nosso Salvador, como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós precisamos que aconteça em nossa vida uma obra de regeneração. E essa obra, então, ela é exclusiva do Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que o homem por si só, por suas forças, ele não consegue buscar a Deus. Diz respeito aí também à doutrina da depravação total. O homem ele está tão depravado, tão corrompido, que se deixado a sua própria sorte, se deixado por suas próprias forças, por sua própria vontade, ele jamais escolheria a Deus. Ele jamais teria a vontade de estar buscando a Deus, buscando as coisas de Deus, e desta forma, consequentemente, ele jamais teria a condição de alcançar a salvação. Por isso faz-se necessário um processo prévio de regeneração em nossas vidas, de mudança, no caso, de vida. Somente então, através da ação do Espírito Santo, é que nós temos a condição de aceitar a Deus como nosso Salvador, a Jesus como nosso Salvador. E o processo de regeneração, como disse então, ele é feito pelo Espírito Santo em nossas vidas.
Em Adão instalou-se a ordem da morte. Em Cristo instalou-se a ordem da ressurreição. Ele é a primícia dos mortos. Então, em Adão, todos pecaram. Em Adão, então, todos morreram, pois o pecado de Adão, ele alcança a toda a humanidade. Adão, ele é colocado ali no jardim do Éden, Adão e Eva, eles são colocados ali em um momento probatório, como diz a teologia. Adão e Eva, então, estão em um momento de teste. E, como nós sabemos, relatado no livro de Gênesis, havia ali uma ordem. Adão e Eva, eles poderiam comer de todo o fruto, com exceção de um fruto em específico, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, havia ali um momento de teste. Adão e Eva, eles possuíam o livre-arbítrio. Nós também temos um entendimento a respeito do livre-arbítrio nesse sentido. Somente Adão e Eva os possuíam. Hoje nós não mais possuímos o livre-arbítrio. Isso em decorrência do pecado que habita em nós. O livre-arbítrio nós podemos definir como uma livre escolha, ou uma escolha sem qualquer tipo de influência, seja interna ou externa. Porém, como seria possível possuirmos o livre-arbítrio, sendo que nós possuímos uma natureza pecaminosa, nós possuímos uma inclinação para o pecado? Então, são questões incompatíveis. Nós não podemos ter o livre-arbítrio e uma natureza corrompida ao mesmo tempo. São questões aí, dois pontos mutuamente excludentes. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, ou você possui o livre-arbítrio e não possui uma natureza pecaminosa, ou o contrário. Então, o fato é que Adão e Eva, eles não possuíam ali o pecado ainda, eles possuíam o livre-arbítrio. Então, eles poderiam escolher entre cumprir a vontade de Deus ou não cumprir a vontade de Deus. E, como nós sabemos, relatado no livro de Gênesis, eles não cumprem, eles são ali enganados. Satanás chega personificado com a serpente e engana Eva. Eva dá o fruto e seu marido também come, e eles caem em pecado. Pecado sendo definido então como uma transgressão da lei de Deus. Havia uma lei que dizia respeito ao que eles podiam comer e ao que não podiam. Então é uma lei dada por Deus, é uma ordenança, e a quebra dessa lei se caracteriza como pecado. Então Adão e Eva, eles cometem ali o primeiro pecado, e esse pecado então ele é disseminado para toda a raça humana, uma vez que Adão, ele era o representante de toda a humanidade. Então, todos nós hoje nascemos com a natureza corrompida, com uma natureza pecaminosa. Até mesmo uma criança, um bebê recém-nascido, ele já nasce com essa inclinação para o pecado. Pode ser que ele não tenha ainda produzido os frutos, pode ser que ele ainda não tenha produzido o pecado. Seria como imaginarmos, por exemplo, uma árvore frutífera, um limoeiro, por exemplo. Quando ele é pequeno, está ainda em fase de desenvolvimento, ele não dá limões, ou seja, ele não produz os seus frutos, mas em sua essência ele é um limoeiro. Da mesma forma é com a natureza humana, da mesma forma acontece conosco ou com uma criança recém-nascida, com um bebê, por exemplo. Ele possui em sua essência o pecado, uma natureza pecaminosa. Ele ainda não produziu os frutos, mas ele em sua essência ele é pecaminoso. Então é questão de tempo, quando ele crescer, ele se desenvolver, ele produzirá os frutos de sua natureza pecaminosa. Então, como disse, Adão, como representante, ele dissemina o pecado a toda a raça humana. E esse pecado, ele, como foi dito, ele impossibilita que o homem por si mesmo, por suas próprias forças, busque a Deus. Aí dentro da teologia também existem algumas correntes teológicas que defendem que o pecado original ele afeta o homem, mas não de uma forma
que venha a corromper o seu arbítrio, corromper a sua escolha. Nós temos, por exemplo, aí o pelagianismo. O Pelágio ele defendia que o homem ele sequer herdava o pecado de Adão. Pelágio ele foi refutado por Agostinho. Então, Pelágio ele foi refutado ali também. E essa ideia não veio a prosseguir. Porém, surgiram ali outros movimentos, como nós temos o semipelagianismo. O semipelagianismo ele diz que o homem ele herda sim o pecado de Adão, porém esse pecado ele não impossibilita que o homem ainda assim ele escolha por Deus. Ou seja, o homem ele herdou o pecado, mas ainda assim ele tem a capacidade de se deixado por sua própria sorte e escolher se ele quer ou não alcançar a salvação, se ele quer ou não optar por Deus, por seguir os caminhos de Deus ou não. Diz respeito aí ao semipelagianismo, muito também disso adotado aí pelo arminianismo. Só que nós temos uma linha que diz que o homem ele é completamente corrompido. Nós acreditamos na depravação total. O homem ele não tem condições, uma vez que o pecado ele destrói toda a sua natureza, corrompe toda a sua natureza. O homem então ele precisa da intervenção de alguém para que ele seja salvo. Então, resumindo isso daí, Adão, como representante da raça humana, ele cai, ele peca, e esse pecado então ele é herdado por toda a humanidade, por toda a posteridade, e esse pecado ele é um fator impossibilitador das pessoas alcançarem a Deus. Então, faz-se necessário que venha alguém para resolver esta situação, pois se o homem fosse deixado nessa circunstância, todos obviamente seriam destinados para o inferno. Então nós temos um segundo representante, que é Cristo. E se por meio de Adão veio a morte, por meio de Cristo vem a ressurreição, vem a vida eterna, vem uma mudança de vida. Então, sem a ressurreição de Cristo, a morte seria o único destino do homem. Então, se Cristo não tivesse intervido na humanidade, não tivesse se encarnado, não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, o único destino do homem seria a morte, seria a perdição eterna. Então, o nosso destino, de fato, seria o inferno. Não fosse a intervenção de Deus, mandando seu Filho Jesus para agir em nosso favor, de fato, todos herdaríamos o inferno, pois, de fato, somos merecedores. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou e os crentes ressuscitarão também. Em 2 Coríntios 4,14 nos diz que, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, a principal implicação da ressurreição de Cristo para nós é que nós temos a esperança de vida. A nossa vida ela não se limita no aqui e no agora. Como diz Paulo, se fosse nesse sentido, seríamos de fato os mais infelizes. Mas não, porque Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. O túmulo está vazio. Cristo de fato ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, nós podemos ter a viva esperança que um dia também haveremos de ressuscitar. Bem, já partindo para o encerramento dessa parte inicial da nossa escola dominical, estaremos nesse momento fazendo uma oração em favor da nossa igreja, em favor da vida do pastor, em favor da nossa nação. Em seguida estaremos escutando mais um cântico, esse daí gravado especialmente pelo Manancial. Então estaremos louvando juntamente com eles. E logo em seguida, logo após o cântico,
estaremos dando oportunidade também para as nossas crianças estarem participando. A Lília, então, estará com a palavra logo após o cântico. Então, já preparem as crianças, já coloquem as crianças aí, já para estarem participando também desse momento tão importante no desenvolvimento de cada um. Vamos, então, orar ao nosso Deus, como disse, depois um cântico, e logo em seguida a nossa parte com as crianças. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, apesar, ó Deus, das tribulações, apesar, ó Deus, dos problemas, ó Deus. Sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor está no trono, o Senhor rege, o Senhor governa, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Temos ciência que nada, absolutamente nada, ó Deus, foge do seu controle. Por isso, ó Deus, podemos descansar, por isso, ó Deus, podemos de fato ter paz, sabendo que o Senhor de fato está no controle. O Senhor, ó Deus, é o Rei soberano, Deus. Possamos, ó Pai, ter esse entendimento, possamos, ó Pai, acreditar, ó Deus, viver de fato dessa forma, sem nada temer, sabendo que de fato o Senhor controla as nossas vidas, que o Senhor está assentado no trono, regendo todas as coisas, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, pedimos em favor da vida do pastor, que se encontra, ó Pai, doente. O Senhor vem estar, ó Deus, ali curando, ó Pai, para que em breve ele possa estar de fato voltando ao nosso meio, que o Senhor vem estar, ó Deus, ali restabelecendo, ó Deus, a sua saúde. Clamamos, ó Deus, por todos os enfermos, ó Pai, de nossa igreja, que o Senhor venha estar, ó Deus, tratando cada um deles em conformidade, ó Deus, com a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, também oramos em favor de nossa nação, não somente, ó Deus, de nossa nação, mas também, ó Pai, de todo o mundo, ó Deus, vários e vários países, ó Deus, que têm enfrentado essa pandemia. Pessoas, ó Deus, vidas, ó Deus, têm sido perdidas, ó Pai. Sabemos que o Senhor de fato reina, sabemos que o Senhor de fato está no controle de tudo, mas clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, vem estar, ó Deus, cuidando de nós, ó Deus, nos guardando, nos protegendo, ó Deus, conservando-nos, ó Deus, em saúde, em força, em vigor físico, ó Deus, cuidando de nós, de nossos familiares, da nossa igreja, que o Senhor venha estar, ó Deus, cuidando da nossa nação, ó Pai, que essa pandemia, ó Deus, venha estar, ó Deus, cessando, ó Pai, venha estar, ó Deus, sendo controlada, Senhor, ó Deus, que de fato tudo venha estar, ó Deus, se normalizando, ó Deus. Rogamos, ó Deus, também, não somente para a questão da saúde, mas também para as questões econômicas, ó Deus, que, ó Pai, de fato as pessoas venham ainda ter, ó Deus, seus empregos, ó Deus, que a crise econômica, ó Deus, de fato não venha estar, ó Deus, afetando, ó Pai, de forma tão vertiginosa. Que o Senhor venha estar, ó Deus, nos abençoando, mantendo, Senhor, os empregos, mantendo, ó Deus, o sustento. Que o Senhor venha estar, ó Deus, abençoando a nossa nação, ó Deus, todas as nações que têm sofrido, que têm padecido. Cuida, Senhor, de nós, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, ó Deus, fala, ó Pai, aos nossos corações. Seu Deus conosco, possamos, ó Pai, de fato sermos, ó Pai, fiéis a Ti em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida, Senhor, de cada familiar, ó Pai. Senhor Deus, essa oração que eu lhe faço em nome de Teu Filho Jesus amado, hoje e para todos sempre. Amém. Bem, já encerrando essa parte, como havia dito, vamos cantar um hino junto com o manancial e logo em seguida as crianças estarão fazendo também a sua participação. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo. E até à noite, às 19 horas também, mais uma live. Conto com todos vocês para estarem aí também assistindo. Então, até mais. Antes de eu falar, tu cantava sobre
Infinito,